Olá, minhas amigas, meus amigos. Você tem dor crônica no seu joelho? Provavelmente você seja portador de artrose. Eu peço que me siga nesse vídeo, porque eu vou lhe orientar tudo sobre artrose, o que é artrose, quais são as pessoas mais suscetíveis a ter artrose, como diagnosticar essa doença e principalmente o tratamento, como você deve proceder no tratamento. Meu nome é Carlos Henrique Massaneiro, sou médico ortopedista com formação em medicina intervencionista. Nos siga nas redes sociais e acompanhe este vídeo. O que é artrose? Tínhamos um conceito de que a artrose fosse uma doença degenerativa causado por sobrecarga nas articulações. Esses conceitos estão um pouquinho já defasados, posso usar esse termo, porque hoje sabe-se que a artrose é uma patologia degenerativa, mas que a principal causa da artrose são alterações de ordem inflamatória. Então, é uma doença inflamatória e para isso nós temos que entendê-la para poder fazer o seu tratamento de uma maneira ampla. Fatores de riscos. Quais são os riscos que você tem para ter artrose e piorar a artrose? O primeiro fator é a idade. Normalmente, quando não há fatores prévios de trauma ou algum tipo de um reumatismo infantil, vamos usar esse termo, a idade normalmente é o fator que impera, ou seja, pacientes acima dos 50 anos. Em relação ao gênero, o sexo feminino é em torno de 1,7 mais frequente do que o sexo masculino. Fator importante é a obesidade. Antigamente se tinha o fator obesidade pela sobrecarga articular que causava no joelho. Sim, esse é um fator importante, mas a obesidade cada vez mais nós estamos chegando em uma situação onde você sabe que o obeso ele é um paciente tremendamente inflamatório. E aí, só para você ter o raciocínio, se fosse só pelo peso, por que as pessoas têm artrose nos dedos das mãos? Correto? Então, é um fator importante a obesidade, mas como um fator de inflamação que você tem generalizada. Fatores de riscos ainda em relação às sequelas. Se você foi um paciente que teve lesões no seu joelho, fez cirurgia, por exemplo, de ligamento, cirurgias de menisco, isto poderá, em uma evolução, ter também uma artrose. Ou se você tem aquela deformidade anatômica, chamada de joelho em X, para dentro ou para fora, ou seja, você tem características ósseas que num futuro poderão lhe dar artrose. E por último, mas não tão, tremendamente importante, é o cuidado, a avaliação que você tem que ter no estudo genético desse paciente. Procurar ver a família do paciente, os pais, as mães, se tem algum fator genético e se isso advém já de históricos antigos dos familiares. E aí um detalhe, como eu gosto muito de esporte, como muitos esportistas me procuram, é o questionamento em relação à atividade física. Atividade física de alto desempenho, ou seja, aquela pessoa que faz uma atividade diária extremamente forte, por vezes nós temos que diminuir um pouco essa atividade. Mas é importante que você saiba que o exercício físico é um fator preventivo para a sua artrose. Então, nunca deixe de fazer o exercício. Em relação ao tratamento, um pouquinho mais para frente, nós vamos discorrer de uma maneira mais objetiva a esse respeito. Como é feito o diagnóstico do paciente com artrose de joelho? Como toda a medicina, com uma boa história clínica. Você fazer um bom histórico do paciente, inicialmente ver a idade, ver que tipo de dor, se ele tem uma dor ao caminhar,
Se essa dor piora principalmente ao subir e a descer as escadas, é importante que se diga que o paciente tem mais dor ao descer a escada, tá? Se o paciente tem rigidez, essa é uma história muito frequente, o paciente acorda com rigidez, o que a gente chama de rigidez matinal, rigidez pela manhã, e aí apresenta bastante dor, e se melhora ao repouso. São detalhes que você tem durante seu histórico para acrescentar, para ir fechando o diagnóstico da artrose. Feita a história clínica, você vai partir sequencialmente para o exame físico. Normalmente esse joelho, ele é um joelho com aumento de volume. Normalmente ele tem uma certa rigidez. O paciente mesmo refere que ao dobrar e a estender o joelho, ele sente determinados rangidos. O paciente diz: doutor, parece que eu tenho aqui areia aqui dentro do meu joelho. Essa é uma queixa extremamente comum. É excepcional você ter instabilidades maiores. Normalmente os exames físicos para lesões ligamentares e meniscais podem não ser positivos, tá certo? Podem não apresentar. Então, o que nos chama a atenção é um discreto aumento em uma fase inicial e numa fase final já um grande aumento, e tem uma alteração na marcha, no caminhar. Então o exame é um exame físico estático, você palpando esse joelho, e um exame dinâmico, olhando a marcha, como é que esse paciente caminha, se ele tem nessa caminhada algum tipo de deformidade ou algo que possa estar propiciando mais dor. Indo para os exames complementares, você tem basicamente dois exames. Uma é uma radiografia no joelho, e aqui eu quero passar um detalhe. Preferencialmente, faça essa radiografia com o paciente em pé. É importante que você faça em pé, na incidência o paciente de frente e de lado, para que você tenha uma ideia adequada se esse joelho tem algum tipo de angulação. É comum o paciente vir no meu consultório com raio-x feito com o paciente sentado, sem nenhum tipo de carga. Só se tiver um grau de artrose muito desenvolvido que você vai ver. Mas se você tiver uma artrose na fase inicial, o raio-x em ortostatismo, ou seja, em pé, é extremamente importante. E o padrão ouro para fechar o diagnóstico é a ressonância magnética, que por vezes o paciente tem uma artrose, mas concomitante a isso, poderá ter uma lesão dos meniscos, seja o menisco medial ou lateral, interno ou lateral, e uma lesão ligamentar, que possa não ser completa, mas tenha algumas alterações. E a única maneira que você tem fazendo isto é analisando esta ressonância magnética mediante o exame físico que já foi realizado. E finalizando, vamos para a cereja do bolo, que é o tratamento, né? Que é o que todo mundo quer. Você começa o tratamento com um tratamento clínico, certo? O tratamento clínico, você pode usar um anti-inflamatório, um analgésico e principalmente uma associação que você possa fazer com analgésico e principalmente um antidepressivo que se usa muito, não no sentido de depressão do paciente, mas esta medicação chamada de duloxetina junto com o analgésico tem um efeito benéfico para o paciente. Isto ajuda muito. Junto a essas medicações, ainda você possa fazer um tratamento tópico, local, com determinadas pomadas que você usa, que são inibidores da sensibilidade superficial, que é a capsaicina, que é extremamente útil nesse tipo de tratamento. Muito me é questionado em relação, doutor, eu tenho artrose no meu joelho, eu faço gelo ou faço frio ou faço calor? Deixa eu te explicar isso com maior detalhe. Se você acorda de manhã, tem uma rigidez no seu joelho, dificuldade para caminhar, sempre faça o uso de calor. Essa articulação está parada, está quieta. Você tem que usar, você tem que estimular. E você faz esse estímulo por intermédio de compressa quente. O contrário, você caminhou bastante, você está com o joelho inchado,
por vezes até modificada a cor, ele fica meio avermelhado, aí sim você tem a indicação para fazer o frio, fazer o gelo, uma bolsa de gelo por um determinado tempo, né? 30 minutos, 40 minutos. Sempre é bom explicar que tanto pelo calor ou pelo frio, tomar o cuidado para que não queime a pele. Isso é muito importante para que se tenha essa proteção. Existe uma outra categoria de tratamento clínico que é muito conversado, muito explicado no consultório e questionado pelos pacientes, que é o uso da condroitina e da glucosamina e também, ultimamente, o uso de determinados tipos de colágeno. É importante ser frisado que cientificamente não há grande suporte para que essas medicações tenham uma ação com vasta eficiência no tratamento da artrose. Porém, elas raramente causam alguns efeitos colaterais e se o paciente refere que ele melhora com esse tipo de medicação, não vejo nenhuma contraindicação para não ser utilizado. Ainda em termos de tratamento conservador, a fisioterapia, extremamente importante. Não existe tratamento sem você fazer a fisioterapia. E a fisioterapia, basicamente, a cinesioterapia, ou seja, o exercício. É fundamental você ter o acompanhamento com um bom fisioterapeuta, porque não se pode deixar essa articulação sem ter trabalho, sem movimentar. E a orientação com o fisioterapeuta é fundamental. Evoluindo, quando não há um resultado significativo, um bom resultado com o tratamento conservador, com a fisioterapia, com o frio, com o calor, você evolui para o tratamento intervencionista. O que é o tratamento intervencionista? O mais clássico é a infiltração intraarticular com ácido hialurônico. Esse procedimento, ele alivia bastante as dores e numa fase inicial da artrose, pode ajudar a atrasar esta evolução do processo degenerativo. Junto com a punção intraarticular, você pode fazer o bloqueio dos nervos que estão circundando o joelho. E esse bloqueio se faz com o uso da radiofrequência, que ela pode ser uma radiofrequência ablativa ou pulsada, dependendo da situação. Eu prefiro fazer a pulsada, aonde você tem um alívio muito bom e por um longo tempo da dor no seu joelho. Quando você tentou, de todas as formas, fazer o tratamento conservador, fazer a intervenção por intermédio das infiltrações, e mesmo assim a sua dor é intensa, as coisas não melhoraram, o seu joelho continua extremamente limitante, você aí deve migrar para a cirurgia, fazer uma correta análise de que tipo de cirurgia devem ser feitas. E aí você tem a técnica de osteotomias, que faz a correção de um eventual desvio e que seja o motivo principal pelo qual você tem a sua dor, ou as próteses. Que prótese pode ser uma prótese parcial, ou seja, só de um lado do joelho, ou uma prótese total do joelho. Essa é a técnica final para esse tipo de situação. É importante explicar a você que o tratamento da artrose é multidisciplinar, né? Então, o tratamento médico, mas um acompanhamento com a nutricionista para que você tenha uma alimentação adequada e principalmente o controle do seu peso é extremamente importante. E o acompanhamento com o seu fisioterapeuta, com o seu personal trainer, para que você possa realmente fazer seus exercícios e fazer o fortalecimento da sua musculatura como prevenção de uma piora da sua artrose. Peço a você que gostaria que nós falássemos de outros temas, deixe seu comentário abaixo, faça suas críticas e comente aquilo que você gostaria de escutar de novos temas para que nós possamos lhe orientar de uma maneira correta e adequada. Não deixe de compartilhar esse vídeo, porque eu acho que dessa maneira nós estaremos esclarecendo e, por conseguinte, ajudando a muitos pacientes, porque a artrose é algo extremamente desagradável e está aí no nosso dia a dia.